Você trabalhou antes de 1988? Nossa, faz tempo, mas saiba que você pode ter direito a receber um valor do banco. Entenda comigo neste vídeo essa decisão importante do STJ. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que vocês estejam muito bem. Aqui é Rogério quem vos fala. E a verdade é essa: quem que não gosta de dinheiro e de um dinheiro que muitas vezes você não estava esperando? O vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça, não é do STF. É do Superior Tribunal de Justiça, que eu, honestamente, reputo muito mais consideração do ponto de vista jurídico do que, de fato, todo respeito, evidentemente, ao Supremo Tribunal Federal, mas nós sabemos que ali tem questões políticas também envolvidas, porque eles são indicados. Mas o STJ, na sua grande maioria, ascendem por carreiras da magistratura ou pelo quinto constitucional, seja do Ministério Público ou da advocacia. Então são pessoas que entendem muito o direito para chegarem onde estão. E essa decisão, ela meio que deu uma revolucionada no formato para algumas pessoas que trabalharam antes de 1988, e vocês vão acompanhar aqui comigo quem são essas pessoas que trabalharam antes desse período que podem ter direito a essa ação. Vejam, preste atenção aqui nos requisitos. Se vocês conhecem alguém que pode estar inserido dentro desses requisitos, pode compartilhar esse vídeo e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Mas no final a gente vai dizer que nem tudo é flores, que precisa tomar alguns cuidados, né? Vamos tomar cuidado aqui com o canto da sereia, porque no primeiro momento essa ação ela pode ser muito lucrativa, muito boa, mas tem alguns detalhes, em que pese ela já tenha transitado em julgado no STJ, tem alguns detalhes aqui que pode fazer a diferença. Vem comigo para entender esse vídeo de hoje, vem na magia do OBS. Vamos colocar aqui na telinha essa notícia recente, relativamente recente, vocês já vão ter uma ideia. Refere-se ao tema 1150 ou 1150, foi decidido pelo STJ. Vamos entender quem tem direito. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Quem tem direito a essa ação? Servidores públicos. Servidores públicos, seja da esfera federal, estadual, municipal, podem ter direito a essa ação. O que significa? Qual que é a ideia dessa ação? Entenda aqui comigo. Antes de 1988, o que aconteceu? O que aconteceu nessa data, em agosto de 88? Nós tivemos a promulgação da Constituição Federal. Ela é a carta maior, a lei maior que rege o nosso ordenamento jurídico, e ela estruturou o formato de Estado como nós entendemos hoje. É isso mesmo, é tão importante. E ali houve algumas mudanças e especificamente uma alteração num fundo que era dedicado para amparar os servidores públicos, o denominado PASEP. Já ouviu falar do PIS/PASEP? Então, agora a gente vai falar do PASEP. E esse fundo era uma espécie de fundo de garantia do servidor público, que ele poderia, na ocasião, por ocasião, aliás, da sua aposentadoria, sacar esses valores que estavam ali sendo geridos pelo Banco do Brasil. Isso, a União, ou o Estado, ou os municípios depositavam esses valores, e quem era o responsável pela gestão era o Banco do Brasil. Agora vocês começam a entender. Então, se você é servidor público ou conhece alguém que seja servidor público da esfera federal, estadual, municipal e que trabalhou antes de 1988, mais especificamente 18 de 8 de 1988, pode ter direito a essa revisão. E agora vamos para a notícia, vamos para o que interessa. O STJ veiculou essa notícia, tendo em vista o julgamento desse tema 1150, em que a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou
3 teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Só para vocês entenderem que nessa ação originária que levou a esse tema, essa demanda repetitiva, esse recurso de demanda repetitiva que chegou e bateu as portas do STJ, figuravam no polo passivo tanto o Banco do Brasil quanto a União, porque nesse caso específico era um servidor que havia ajuizado, pretendendo essa reparação desses valores que foram mal geridos também contra o Banco do Brasil. Banco do Brasil e a União. Então, bateu as portas do STJ pela via da Justiça Federal. Bom, entendendo? Estão entendendo isso aí? Estão me acompanhando? Ocorre que nessa situação, vocês vão poder observar aqui na sequência desse artigo, o STJ entendeu que a União não é parte legítima, porque ela tinha o papel de simplesmente alocar esses fundos no Banco do Brasil. E quem é responsável, de fato, pela gestão, por administrar, por corrigir, por aplicar os juros de direito, era o Banco do Brasil. Então, não compete aqui à União figurar no polo passivo como ré. E isso teve algumas mudanças, porque essa ação ela era protocolada sempre ou essencialmente na Justiça Federal, e aqui nós temos aquilo que se chama declínio de competência. Agora não é mais a Justiça Federal que vai tratar desse assunto, mas é a Justiça Estadual. E aqui é importante frisar que a demanda na Justiça Estadual ela é muito maior, muito superior que a federal. E isso também dá complicadores no sentido que esse processo acaba se estendendo mais, porque a justiça é mais lenta dos estados, por incrível que pareça, né? A gente tem a impressão que quando a justiça é federal, ela é maior. Então, por ser maior, mais lenta. Não, a justiça federal, ela é rápida, acreditem. E também tem outros detalhezinhos que a gente vai falar de valores, precatórios, RPV. Vem comigo, vamos voltar aqui. Primeira tese que foi fixada, então, nesse tema 1150. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, para a causa, né? Ad causam, expressão brocárdio latino que significa para a causa, para figurar no polo passivo da demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Saques indevidos ou desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, faz com que o Banco do Brasil seja responsável por esta má gestão. Estão conseguindo me acompanhar? Vamos aqui para o segundo ponto. Segundo ponto, olha aqui, ó, a outra tese firmada. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta vinculada individual vinculado ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, que significa que para essa ação você tem que observar os últimos 10 anos para a prescrição. Então, tem que ter atenção aqui ao prazo prescricional, que não tem nada a ver com o prazo decadencial. O que é a prescrição? Você só pode reclamar na justiça, e aqui vamos voltar aqui para fazer uma ressalva. Vamos ressalvar aqui, ó. Fazer uma ressalva para que vocês possam entender esses termos jurídicos, que às vezes não é de familiaridade, não é do senso comum e pode trazer confusão. Isso ocorre muito com esses dois institutos, o da prescrição e da decadência. Veja, quando se trata de prescrição, você só pode reclamar os valores neste prazo estipulado pela lei, pelo artigo 205. Para alguns casos, é 1 ano, para outros casos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e para outros, que é o caso aqui previsto na regra geral, é de 10 anos. Dos valores retidos nos últimos 10 anos. Quando se fala agora é diferente. Decadência. Decadência é a perda do direito em si. É a morte do direito.
no direito romano, eles tinham um brocádio latino que falava que o direito não socorre aqueles que dormem. Então essa expressão significa, se você não entrar no tempo oportuno com essa ação, você perde totalmente o direito de entrar com ela. Tá? A decadência ela é muito mais grave, ela é muito mais séria. A prescrição não. A prescrição você pode até entrar com a ação, pode até ganhar. Mas se não estiver compreendido no prazo de 10 anos, desses valores não estiverem compreendidos, daí não tem nada a receber. São duas situações que interferem diretamente no mérito do julgamento. Quando o juiz identifica de pronto a existência de prescrição ou a existência de decadência, ele pode já de ofício extinguir com resolução do mérito. Vamos voltar aqui para a tela, tendo feito esse parêntese. E o terceiro ponto aqui, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. E quando que ocorre isso? Vamos voltar. Quando que ocorre? Quando ele efetua o saque. E para realizar o saque do PASEP, no caso dos servidores, é na sua aposentadoria. Então, quando ele se aposenta, um dos requisitos. Aposentou, você pode, então, ir até o banco e verificar ali se vocês têm um fundo do PASEP, para aqueles que trabalharam dentro do período que eu já falei, 18 de 8 de 88, e realizar este saque. Ocorre que muitas pessoas, quando vão fazer isso, servidores, eles percebem que o valor é irrisório, um valor que é muito baixo daquilo que poderia ser esperado de uma conta que está aguardando o saque desde 88. E esse período de 88 em diante não foi reajustado? Vocês sabem, né? Vou contar um segredinho bem baixinho aqui para vocês, mas o banco trabalha com o seu dinheiro. O senhor não tem medo de falar isso? Não, mas é verdade, o banco trabalha com o seu dinheiro. Enquanto você não efetuar o saque, ele vai colocando ali em juros, investindo em moeda internacional, em bolsa, em correção. Ele trabalha com o seu dinheiro. E aqui ele também trabalhou, só que ele esqueceu de fazer, né, a dar a contrapartida devida para o correntista. Essa é a verdade. Vamos voltar aqui. O que firmou, então? Que o Banco do Brasil é responsável por administrar as contas vinculadas ao PASEP. Pronto. É ele que é o responsável, exclusivamente ele. Não há que se falar, então, em União, Estado ou município. É justiça estadual. Responsabilidade decorrente da má gestão. O ministro destacou que, desde a promulgação da Constituição, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando sua responsabilidade ao recolhimento mensal do Banco do Brasil, tá? Nos termos do artigo 2º dessa Lei Complementar 8 de 70. Uma vez que é de competência do banco a administração do programa, bem como a respectiva manutenção das contas individuais, o relator concluiu que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuído à instituição gestora. Então resta claro, resta evidente aqui a responsabilidade do Banco do Brasil. E agora prestem atenção nesse detalhe que vai fazer a diferença, que é algo tão importante quanto a informação que eu dei aqui para vocês. Mas antes, você que está chegando agora, me conhecendo pela primeira vez, venha fazer parte dessa família que cada vez está crescendo mais, família falando de direito, aonde a sua voz, a voz do aposentado, a voz do pensionista, a voz do beneficiário de alguma assistência social, ou de você, servidor público, no caso aqui do PASEP, é para fazer valer a sua voz. Já deixa aquele like, aquele gostei esperto, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e divulgue para o maior número de pessoas para fazer diferença na vida delas. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os irmãos, com os familiares, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, com quem for, porque é importante não só para o crescimento do canal, isso é secundário, mas para que as pessoas tomem conhecimento dessa ação. E não se esqueça de ativar o sininho, importante para receber as novidades aqui do canal. Mas o que eu quero falar para vocês que é de suma importância nesse assunto aqui? Já falei que é a justiça estadual. A justiça estadual, nós temos
problemas com relação à competência, seja do juizado especial e seja da justiça comum. Por que que isso é importante? Porque boa parte dessas pessoas que têm direito a essa ação pode não vir a ter deferido a justiça gratuita. Isso é um problema que tem que ser sopesado, que tem que ser analisado caso a caso. Porque se evidentemente o processo for mal instruído e não tiver um curso de acordo com o esperado e perder a ação, pode ocorrer a sucumbência, tá? E no juizado especial estadual é até 40 salários mínimos. Se o valor do PASEP da ação for superior a 40 salários mínimos, então é justiça comum, não há que se falar muitas vezes na dispensa aí do pagamento de sucumbência, se você não for detentor da justiça gratuita. No juizado especial, ainda você pode se valer, ainda que o juiz não conceda a justiça gratuita, você pode se valer dessa situação para evitar maiores riscos. É importante a gestão de riscos na hora da ação. Outro detalhe importante, é uma ação ganha? É uma causa ganha? Sim, pelo STJ já foi pacificado. Existe possibilidade de recurso extraordinário ao STF? Não, porque isso trata apenas de lei, não ofende a Constituição. Então é questões legais, é questão de responsabilidade civil do banco. O Banco do Brasil, em que pese tenha uma participação da União, é uma empresa pública, né? É uma empresa, melhor dizendo, é uma sociedade de economia mista regida pelo direito privado, não é regida pelo direito público, tá? Então segue as regras da lei privada, da lei do direito civil, tá? Agora, algo que é importante, ainda não existe pacificado a forma do cálculo. Como incidirá os juros? Se esses juros eles são compostos, se eles vão acompanhar todo esse período desde do encerramento dos depósitos ali pela União até o saque, isso aí não está claro. E precisa ainda ser sinalizado pelas justiças estaduais o formato do cálculo. Por que isso é importante? Porque na hora do protocolo da ação, se você precisa determinar, fixar o valor da causa. Isso em regra geral. Se você não fixar, o juiz vai pedir para emendar. Se você fixar um valor muito alto do esperado e o juiz der um valor abaixo, tem aquilo que se chama de sucumbência recíproca e você pode ter aquele valor descontado devido. Então, tem que ter atenção, tem que observar a sinalização aqui da Justiça Estadual com relação aos parâmetros para o cálculo. Muita atenção com isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem entender mais sobre os parâmetros do cálculo do PASEP, deixem aqui os seus comentários para que a gente possa oportunamente vir e esclarecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!